A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Amados irmãos, o povo não tinha nem entrado na terra, e Deus estava refalando os seus estatutos. E Deus aqui estava prevendo, porque Ele é Deus, Ele é onisciente, que o povo iria se cansar dele como rei, e iria pedir para substituí-lo por um homem rei. E Deus aqui já está estabelecendo as ordenanças com respeito ao homem rei. Isso aqui jamais esteve no coração de Deus. Depois que eles entraram lá na terra prometida, que começaram a se afastar do Senhor e adorar os deuses dos povos que moravam na terra prometida, os ídolos, as imagens de escultura, eles foram afundando na sua vida espiritual, até o ponto de olhar ao redor para os vizinhos e ver que cada nação tinha um rei, e eles também queriam um rei como as nações. Esse foi o fim de Israel. Deus, ele é o marido do povo de Israel. O povo de Israel é a sua esposa, é a sua companheira, porque é uma figura de Cristo e a igreja. Mas o povo se cansou de Deus, porque Deus é espírito, é invisível. E eles deixaram de perceber que Deus, o Criador, estava com eles em todo lugar. E Deus é quem os protegia, os guardava e os abençoava. Mas quando chegou, depois de 450 anos de juízes em Israel, depois que eles entraram na terra prometida, eles foram diante de Samuel, que foi o último juiz, e pediram um rei. E Samuel se aborreceu muito, porque Samuel tinha consciência que Deus era o rei. E Deus confortou Samuel. Samuel, o povo não te ofendeu, o povo ofendeu a mim. Se o povo quer o rei, dê o rei para eles. Eles não querem me trocar? Então aqui no livro de Deuteronômio, que é o refalar de Deus de toda a sua palavra, o seu concerto, os seus estatutos, as suas ordenanças, ele já antevê e mostra com respeito a essa questão. Não tome ninguém para ser rei que não seja do povo, seus irmãos. Como deve ser esta pessoa que vai reinar sobre o povo? Porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Então o Senhor está falando: olha, o povo pediu para você me substituir como rei, não leve o povo de volta para o Egito. Não faça nem aliança mais com o Egito. E o que é o Egito? O Egito é o mundo, é o sistema, é o cosmo. Quem é o faraó do Egito? É o diabo, Satanás. E quando nós cremos no Senhor, Ele nos resgata do mundo, do Egito, igual Ele resgatou o povo judeu e passou pelo Mar Vermelho, pelo batismo, e foi ter uma vida com o povo. Quando as pessoas substituem Cristo, que é o pastor da igreja, que são todos os filhos de Deus, para onde é que esses líderes espirituais levam os filhos de Deus? De volta para o Egito. Coloca os olhos de volta para a terra e não mais para os céus. Ser arrebatado vivo, vida de santidade, tirar o coração dessa terra é o oposto. Tampouco para si se multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicará para si.
Hoje a gente vê, né? Muitos líderes espirituais religiosos destruírem a sua família, trocarem as suas esposas por outras mulheres. E isso se torna um escândalo no meio dos irmãos. E muitos até se enfraquecem e se desviam da fé por causa daquele mau testemunho. Aí a pessoa, ela se escandaliza de Deus e da Bíblia, da palavra de Deus, e não da pessoa que cometeu aquilo. Porque por muito tempo aquela pessoa foi o seu rei, foi o seu pastor, foi o seu líder. E agora ela se sente até envergonhada de ter aquela pessoa como seu representante. Então todos aqueles que substituem Deus não levam as pessoas para Deus, levam de volta para o mundo e para o pecado. Quando não se envolve com a questão de fornicação carnal, aí multiplica para si bens. Hoje, qual que é o objetivo dos líderes religiosos na sua maioria? Deve ter algumas exceções, sim. Minha casa é boa, meu carro é bom. Ele está preocupado consigo, com a família dele, com os estudos. Para isso, então, nós temos que fazer aqui uma igreja bonita. Uma igreja é um salão de reunião, mas vamos fazer bem bonito, que é para ser atrativo, o povo vir aqui. O Edir Macedo fez o quê? Ele fez uma réplica, uma cópia do Templo de Salomão aqui no estado de São Paulo, na capital. Aquilo é o Templo de Salomão? Não. É uma falsidade, é uma cópia. Qual o objetivo daquilo lá? Pegar a grana alta de pessoas que têm posses, porque as pessoas que têm posses são ricos. Dificilmente ele vai num templo de pau, de pedra, de barro, onde tem meia dúzia de pessoas, ele não vai. Mas lá no Templo de Salomão, do Edir Macedo, lá eu vou, toda aquela pompa. Heresia, mentira. O líder espiritual está preocupado com o seu bolso, o seu avião, não com o povo de Deus. E isso é generalizado hoje no povo de Deus. Eu estou falando isso aí como um exemplo. Vamos colocar assim, aqui no Brasil é o mais notável, não é? O Senhor está falando que quando o povo pedir, porque quem vai atrás dele é o povo. Ninguém é obrigado a ir atrás dele, eu não vou atrás dele, por que você vai? É você que está escolhendo, é problema seu. Você está trocando o Senhor como pastor e colocando ele como teu pastor. Aqui o Senhor está falando. Todas as características negativas daqueles que são falsos, daqueles que não vão levar você para Deus. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei, num livro do que está diante dos sacerdotes e levitas. Quer dizer, era para fazer uma cópia da palavra e ler todo dia. Mas as pessoas que são religiosas leem a palavra e pegam só as coisas que lhes causam benefício. Mas não lê aquilo que Deus condena. Por quê? Porque ele mesmo vai ser exposto, porque ele está naquela situação. Como é que um líder católico, seja ele na hierarquia que for, do Papa ao coroinha, que vai pegar a palavra de Deus lá na missa e vai ler os 10 mandamentos e vai começar pelo primeiro, não faz imagem, ele vai olhar em volta dele, só tem imagem. Ele mesmo vai lá, quando ele chega, ele é o primeiro a se curvar e adorar aquilo. Como é que ele vai falar isso para o povo, essa verdade de Deus? O povo falou assim, mas você está falando isso, você mesmo está ensinando a gente a fazer isso? Essa é a situação de todos os itens do sistema religioso. Como eu já falei, que era a questão do envolvimento de grana, igual eu falei, como isso daí. Então, primeiro tinha que fazer uma cópia. E o povo todo tem cópia, não tem? Quer seja católico, evangélico, seja o que for, tem a Bíblia. Os maçons também colocam a Bíblia, que é um símbolo cristão, lá no meio deles. Só que o Senhor fala na palavra que o Senhor ele é tão límpido como um cristal, como um vidro límpido. Você sabe o que acontece lá dentro de um salão maçom? Não sei como é que chama lá. Deve ser salão, não sei como é que chama. Você sabe o que acontece lá dentro? Eu nunca fui, nem quero ir. Mas os que já foram, talvez você esteja me ouvindo, você já deve ter participado de alguma coisa.
Aquilo que você viu por fora é o que tem lá dentro, no interior, lá, né? Então, será que as coisas que são ocultas, estão escondidas, é de Deus? Não é muito difícil você ter clareza sobre isso. Mas às vezes a pessoa escolhe esse caminho. O fim é bem triste. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-lo. Então, será que as pessoas que se reúnem na maçonaria, se de fato lessem, pegassem o livro sagrado que tem lá? Eu já vi em vários vídeos que lá tem. Usam a Bíblia como um dos itens lá para as pessoas, para os iniciantes. A pessoa tem que ter uma religião. Se lessem, será que fariam as coisas ocultas, em secreto, em segredo? Ou fariam ao vivo e a cores para todo mundo ver? De que adianta eu ser uma pessoa oculta, ninguém saber da minha vida? Deus sabe, um dia vai estar tudo exposto. Por que aquilo que eu sou, eu preciso esconder das pessoas? Eu sou o que sou. E se for fraco, se eu for errado, eu falo, eu sou errado, eu estou tentando sair dessa situação. Agora, fazer de uma coisa errada, um terno bonito de gravata e ficar escondido dentro daquilo, qual é o interesse dessas organizações? Nada mais, nada menos do que grana. Um vende a imagem para ter grana. O outro faz um templo parecido com o de Salomão para ter grana. E essas coisas ocultas, é para quê? É para preservar o seu patrimônio, para agir de uma maneira, para proteger os seus membros e fazer com que eles prosperem, mas de uma maneira oculta, não é transparente, de uma maneira que aquilo não é para todos, é só para quem está lá naquela organização. Para que o seu coração não se levante sobre teus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolonguem os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Por isso que todos os reinos de Israel, na sua maioria, foi curtinho. Por que foi curtinho? Porque fizeram tudo ao contrário daquilo que Deus estabeleceu. Porque Deus já sabia que eles iriam trocar. Ele, rei, Deus, o Criador, por homem rei, pecador, fraco, mortal, de ganância. Então aqui o Senhor estabeleceu, não porque ele desejava dar um rei para o povo de Deus, o povo judeu, não. Deus nunca quis dar, ele falou, eu sou o vosso marido, e vocês são a minha esposa, a minha noiva. Mas o povo se prostituiu, não só com os deuses das nações, com os ídolos, imagens de escultura, mas se prostituiu com o próprio homem, trocando Deus por um homem para ser o seu rei. Todos nós, na sua maioria, conhecemos Deus e a palavra por meio de algum sistema religioso ou qualquer organização. Nossa, tem um livro ali, diz que é a Bíblia. Pois é, você vai ter que escolher se você quer ler ou não. Quando você começa a ler e você encontra o Senhor e a verdade da palavra do Senhor, você vai ter que fazer uma escolha. Eu vou continuar aqui nessa situação, nessa organização, nesse sistema? Ou eu vou pedir perdão para o Senhor e vou seguir o Senhor? E vou ficar exposto igual uma banana descascada? É uma escolha. Mas não se esqueça, a nossa vida aqui, ela passa depressa. Você conhece algum líder religioso com 100 anos? Pode ser que tenha algum, não é? Mas é algum raro. A maioria antes dos 100, antes dos 90, antes dos 80 e com a pandemia então, antes dos 70 e 60 já foi um monte. De que valeu o império? De que valeu aqui eu sou o pastor? De que valeu aqui eu sou o padre, o papa? Que valeu? Aqui eu sou o tal na hierarquia? Não valeu nada. E aí todos nós estaremos diante do Criador. E como é que nós vamos chegar lá diante do Criador com as nossas mãos? Vazias? Cheias de imundícia?
Ou cheios da misericórdia, graça e gratidão a Deus porque Ele teve compaixão de nós. Então Deus precisa nos guardar de nós sermos os líderes para tomarmos o lugar dele. O acerto de contas vai ser cabal. E o Senhor precisa nos guardar de nós sermos seguidores daqueles que se declaram líderes ou que nós mesmos escolhemos para ser nosso líder. Interessante, né? Não vejo ninguém sendo obrigado a entrar em nenhuma organização. As pessoas vão de livre vontade. Oh, vamos lá? Aí você vai. Você escuta aquela vozinha doce, aí você vai. Quando você vê, você está lá dentro. Quando você vê, você já é o líder lá. Não é isso que as religiões praticam? As denominações? Você chega lá logo, oh, você é o nosso presbítero, ou você é o nosso porteiro, ou você é a nossa bispa, você é o nosso bispo. Isso aí nada mais é do que correntes que está amarrando em você e prendendo você ao sistema, porque você acha que aquilo é uma grande coisa, você ter aquela posição ali. Você coordenar aquela reunião, você está lá na frente, eu que deixo fazer, eu que não deixo fazer. A cobrança de Deus vai ser cabal. Para aqueles que se autopromovem e por aqueles que escolhem ter aquela viver ali, porque ninguém é obrigado a ir lá, ninguém é obrigado, ninguém é obrigado. Vai de vontade própria. Senhor, ajuda-nos a Te escolhermos em toda e qualquer situação. Só o Senhor pode limpar o nosso coração satânico, maligno, diabólico, que entrou em nós com o fermento dele, com a sua natureza dele, quando nosso pai caiu diante de Ti, Adão. Ó Senhor, pinga colírio dos nossos olhos, nos liberta, Senhor, de todo ocultismo, de todo satanismo, de todo esoterismo, de todo ismo, de todo religiosismo. Senhor, só o Senhor pode nos libertar. Nos dá uma vida plena, livre, paz, cheia de alegria, de paz no espírito, porque o Senhor está satisfeito com o nosso viver, por nós não termos outro Deus, outro Senhor, outro homem no Teu lugar, para ser dono da nossa vida. Senhor, só o Senhor pode ter compaixão de nós e nos levar por esse caminho, debaixo do Teu glorioso e precioso sangue, que nos purifica. Senhor, nós Te entronizamos. Tu és, Senhor, nosso único Deus em todo o universo, nosso único Senhor, nosso único pastor, nosso único guia. Nós não temos ninguém, Senhor, além de Ti na nossa vida como Senhor nosso. Ajuda-nos, Senhor, a Te seguirmos no nosso coração, no nosso espírito. Amém. Que Deus me proteja de todos esses ismos e me ajude a estar diante dEle cada dia da minha vida. Minha vida já está acabando. Eu já tenho quase 60, está bem pertinho, não sei se eu vou chegar lá. Não troque os seus dias aqui na terra. Nós estamos vendo hoje, em massa, todas as idades, sendo ceifados, todos os dias. Será que eu vou ser o próximo? Não sei. Mas o que eu quero é estar com Cristo. Cada segundo da minha vida. Como é que você vai estar com Ele, sendo Ele o único na sua vida, se hoje Ele não é? E a sua vida já está passando, talvez hoje é o fim da vida humana. Acabou? Não, é aí que vai começar. Que o Senhor nos dê a graça de nós não trocarmos Ele ser nosso único Rei pela eternidade. Glória a Deus. Amém.